É isso aí, voltamos aí, são 13 horas e 29 minutos, 13h29, estamos com Bonfim Notícia. E agora, depois de muita informação, das informações, estamos aqui agora com o momento da entrevista. Estamos aqui com o Eduardo Carvalho, ele que vai conversar conosco, a Adriana Longuinho está conosco também, vai falar sobre a sua experiência, principalmente na Superintendência de Meio Ambiente do município de Senhor do Bonfim, onde ele esteve por alguns... quantos meses, Eduardo? Foi um ano e 4 meses. Um ano e 4 meses, onde ele esteve ali à frente da Superintendência, junto com a Adriana Longuinho. Nós vamos conversar, bater um papo, falar sobre a sua saída, por que saiu da Superintendência e hoje está ocupando outro cargo no governo do estado da Bahia. E é com ele que a gente começa falando e pedindo a ele que dê aí o seu boa tarde, principalmente para os nossos telespectadores que estão ligados aqui no Bonfim Notícias. Boa tarde, Raimundo. Boa tarde a todos os ouvintes da ITV. É uma grande honra estar aqui com você, Raimundo. Eu tenho uma admiração por seu trabalho desde quando você começou aí. Acho que você foi o baluarte aí dessa mídia, né? Com a internet, né? Você saía na rua aí entrevistando as pessoas e eu sabia que você ia chegar aonde está chegando, né? Parabéns pelo seu trabalho. Agradecer aos ouvintes de Senhor do Bonfim, aos telespectadores que estão aí nos assistindo por meio da internet, né? Com alcance aí sem fronteiras, né? É verdade. Ô, Adriana, e o seu boa tarde aí? Oi, gente, boa tarde para vocês que estão ligadinhos aí na ITV, né? Eu sempre digo que estar aqui é um prazer, né? Porque eu sempre vejo essas iniciativas, né, dos próprios bonfinenses, no caso do Huguinho, de estruturar um estúdio desse, né, que tem uma amplitude, que tem uma boa estrutura, que tem programas legais, né, que interagem aí com o público de todas as idades, e no caso com você também, né, Raimundinho? A gente já tem uma convivência aí de muitos anos em outra seara, né, que é no movimento espírita, e vendo que você também, enquanto repórter, enquanto pessoa da área da comunicação, tem se destacado. E desde já, registrar aqui a minha imensa admiração pelo programa, que tem um dinamismo muito grande, né? Então, tem o estúdio, tem as matérias, né? Então, eu acho que é muito interessante isso, é um projeto de comunicação inovador para Senhor do Bonfim. É isso, nós vamos conversar aqui com o Eduardo. Eduardo estava aí na Superintendência do Meio Ambiente do município de Senhor do Bonfim, agora não está mais. O que foi que aconteceu, Eduardo? Nos passa aí essas informações. Raimundo, a gente foi convidado a fazer parte dessa pasta, né, da gestão ambiental. Nós já estivemos à frente aí em outras gestões, né, quando era Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano, né, então eu tive o prazer na época do Dr. Corrêa. Dr. Corrêa, né? Nós assumimos essa pasta e agora veio a oportunidade de assumir novamente, já com outro formato, né, uma Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, né, então na época de Brasileiro ele extinguiu a Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano e juntou com Infraestrutura. E nós passamos a ficar na Superintendência de Meio Ambiente, ligado diretamente ao secretário, à Secretaria de Infraestrutura. Então, assim, Raimundo, é como eu costumo dizer nas minhas entrevistas, né? É um casamento que não deu muito certo, né? Você juntar uma infraestrutura... É isso que eu ia fazer essa pergunta. Que constrói, que está sempre, né? Entre aspas, destruindo, mas para ser construído logo após, né? Ou reconstruindo. E você está com o meio ambiente ali que preserva, né? Que tem esse cuidado de preservar, de plantio de árvores, de gestão ambiental, de regularização de empresas que poluem o meio ambiente. Então, assim, é uma política muito distinta. Você acha que deveria, pelo menos, ter uma separação? Se tivesse um outro casamento, né? Com o turismo, com outras áreas, né? Até com agricultura. Na verdade, você não tem autonomia. Então, assim, ficou um pouco desfocado essa questão. Tendo em vista que o meio ambiente hoje tem leis próprias, né, municipais, tem fundo de meio ambiente, tem conselho de meio ambiente. Então, tem toda uma estrutura que, se a pessoa
que assume o cargo de secretário não tiver muito afinado com o que acontece, né, com o meio ambiente, fica uma questão um pouco difícil de trabalhar. E a gente sentiu essa dificuldade, sim, né, de estar trabalhando, estar avançando em alguns projetos específicos. E surgiu essa outra oportunidade de ir para um cargo a nível de estado, né, onde a gente também vai poder ajudar o município de Senhor do Bonfim, né. A meta não é sair para querer vir aqui detonar nada, não. A meta é ajudar. A gente, quando assume um cargo público, a gente está disposto a ajudar, né, a dar nosso tempo, a nossa contribuição com políticas públicas, né. Minha formação, eu sou formado em engenheiro agrônomo, eu tenho outros trabalhos, né, que a gente desenvolve, não só na parte política, mas na parte privada também nós temos nossos trabalhos. E assim, quando a gente entra numa seara dessa, numa seara pública, a gente tem um objetivo único e exclusivo de desenvolver projetos em prol da comunidade, em prol de pessoas, né, em prol de gente. E no meio ambiente também a gente veio com esse pensamento. A Adriana, ela fez parte da equipe de meio ambiente também, ela é pedagoga e química, e ela veio com esse olhar mais voltado para trabalhar a parte assim humana do negócio, né? Então nós como engenheiros, a gente tem essa visão mais na parte ambiental mesmo, focada em leis, na parte de fauna, flora, e a parte humana veio para somar, porque a legislação ambiental também fala de cuidar de pessoas, né? E aí nós começamos a desenvolver diversos projetos voltados para essa área também. Começamos com o projeto Ecocesta, onde uma sexta no mês a gente desenvolvia atividades em prol do meio ambiente. Esse projeto durou 1 ano. Depois o projeto Núcleo Socioambiental. Por que não deu continuidade? Por falta de estrutura, né? Então teve o projeto também Núcleo Socioambiental, que é um projeto onde a gente cadastrou as entidades, né, civis organizadas, cooperativas, e conseguia dar contrapartida através das empresas, né? A última agora foi uma doação que a empresa Masa fez à APAI, né? A APAI cuida de 400 pessoas deficientes. Tem um projeto ambiental na APAI também. E a empresa Masa Engenharia fez uma doação de aparelhos, né? Computadores, notebooks para a APAI. Então ela entendeu a importância do projeto. E assim fizemos com outras associações, não só projetos físicos, né, estruturais, mas também linkamos essas comunidades com o Ministério Público. A gente conseguiu fazer reuniões para adequar alguns problemas. Se a comunidade tinha um problema de segurança, a gente levava a polícia militar até a comunidade. Então a gente começou a dar um apoio, Nonato, geral às nossas entidades cadastradas. Esse foi outro projeto. Projeto também Esporte Sustentável, né, que o Expedito aí estava à frente como coordenador. Eram as empresas também que poluíram. Ele ainda continua com esse projeto? Continua sozinho. Sozinho agora? Sozinho conosco, não ligados ao município. Certo. Então, assim, as empresas também entenderam a necessidade desse projeto e eles também financiavam. As empresas que poluem o meio ambiente, tem a lei é bem clara, o poluidor ele é pagador. Né? A Política Nacional de Meio Ambiente, a Política Estadual de Meio Ambiente preconiza isso. Então, quem polui tem que pagar, de alguma forma. Ou paga taxa, ou paga em contrapartida para a sociedade. Então, essa forma que a gente viu das empresas que estão instaladas aqui em Bonfim, que precisam da licença ambiental para operar, mas que não geram tanto problemas ambientais como uma mineradora, como, por exemplo, um posto de combustível, um laticínio, eles geram alguma degradação, mas pouca, né? Então eles pagavam uma bolsa ali para o instrutor fazer parte desse projeto, né? E com esse projeto a gente conseguiu alcançar 80 jovens e crianças, né? Que fazem diariamente o vôlei, o futebol, né? O basquete, a gente conseguia uniforme, conseguia chuteira, conseguia cesta básica. Então a gente avançou bastante nessas políticas, né? Além da gestão normal da superintendência, a gente avançou também para esse lado social, né? Esse lado humano. Isso aí foi muito bom. E outras questões também, como doação de mudas, né? Nós fizemos muitas doações de mudas, mais de 2.000 plantios. E avançamos em outras vertentes aí do licenciamento ambiental também, né? Nós começamos um projeto piloto aqui a nível de Bahia, né? Que é o licenciamento ambiental digital.
né, seria o primeiro município da Bahia a ter esse licenciamento. E deixamos aí para o governo dar continuidade. E também outra questão que a gente deixou, alguns projetos de lei, que eu espero que também o governo dê continuidade, que é a formação das áreas de proteções ambientais dessas serras, né? Que a gente sabe que elas querem ser, entre aspas, exploradas por mineradoras. Então, se você tem esse mecanismo de proteção em forma de projeto de lei, você evita a degradação ambiental desses espaços. Adriana, você que convive, né, que conviveu aí dentro da própria secretaria, dentro desse departamento, você acredita que a população, principalmente de Senhor do Bonfim, ela está consciente na questão ambiental? Nonato tem avançado bastante, né? E como o Eduardo falou, quando eu passei a integrar a equipe, né, técnica da Superintendência de Meio Ambiente, foi trazendo essa proposta nova, né? Com base na proposta da ONU, da Organização das Nações Unidas, são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E com base na política de educação ambiental. Você sabe que a gente tem um respaldo na lei, que é a educação ambiental, ela pode ser formal, diretamente nas instituições de ensino organizadas, como também espaços não formais. Que espaços não formais são esses? Exatamente as organizações sociais, os grupos constituídos. Então, quando nós fizemos a proposta, é uma proposta inovadora também, né? Porque a nível de instituição, em termos de prefeitura municipal, quase nenhuma realiza, né, esse âmbito da lei, que envolve o quê? Os pequenos agricultores, os pescadores, a população que está nas organizações sociais periféricas. Então, nós fizemos muitos projetos, a pessoa com deficiência, né, voltados para esta parte socioambiental. Tanto é que hoje o prefeito de Senhor do Bonfim concorre ao prefeito empreendedor através de duas linhas nossas, né? Que é essa questão socioambiental, onde nós traçamos várias evidências para que ele pudesse estar concorrendo ao prêmio. Realmente é um prefeito proativo, a gente observa isso. E também a parte do licenciamento ambiental digital, né? Que aí a gente já vai trazer o princípio da economicidade, da sustentabilidade. Em Senhor do Bonfim, a gente ainda precisa empreender essa bandeira, né? De fazermos, né? De fomentarmos essa consciência para o verde, para a preservação. Mas a gente já tem aí várias iniciativas, né, que demonstram que a própria comunidade ela está antenada sim. Tanto é que no momento, por exemplo, muito crítico, em que as árvores começam a ser retiradas, as pessoas começam a reclamar para também entender, né? E aí, muitas vezes, os laudos que foram gerados apontavam, né, que determinada espécie não poderia ter sido plantada onde estava, porque acabava gerando danos, né? Tinham algumas que já estavam numa época em que precisavam ser substituídas, bem como também tem outras iniciativas aí que futuramente acredito que o próprio governo, né, vá se responsabilizar pelas compensações, pelos replantios, né? Então, acredito que a iniciativa das políticas públicas, elas devam envolver não só a parte técnica ambiental, da regularização ambiental, né, mas também o cuidar de gente. E esse foi o nosso propósito. Eduardo citou aí a questão da APAI. Eu estou na APAI há alguns anos, participei da implantação junto com o Gilson, a quem eu quero mandar um abraço aqui, né? O Gilson Bezerra, vocês sabem, é o presidente atual. E nós desenvolvemos lá o Cuidado Verde, que é a prática ambiental casada com as terapias para a deficiência. É um projeto registrado, inclusive na Federação Nacional das APAIs, que é pioneiro no Brasil, onde nós conseguimos, através da Codevasf, uma cozinha industrial para fazer esse trabalho, né? Até de formação dos cuidadores e cuidadoras, mas também trabalhamos a consciência ambiental. Então, nesse sentido, a MASA compreendeu
né, a gestão, com esse cuidar de gente, também compreendeu, né, através da Superintendência de Meio Ambiente, e foi feito esse direcionamento. Então, assim, são muitas questões que tecnicamente a gente discutiu, né, que ficou tudo respaldado no Conselho Municipal, né, ambiental, em que nós conseguimos também a reestruturação, o respaldo. Então, foram muitas conquistas aí ao longo desse 1 ano e 4 meses, né? Mas surgiram novas oportunidades e aí, de repente, as pessoas não compreendem e acabam fazendo julgamentos a partir do próprio umbigo, né? Infelizmente, o ser humano é dessa forma. Vocês saíram sem avisar mesmo? Não ouvi isso, tá certo? Porque o que se divulga, principalmente né, nos 4 cantos da cidade, é que o Eduardo e que a Adriana assim, saíram eu sem... Eu acredito que seja melhor, né, Eduardo falar mais sobre essa parte. Eu só tenho a dizer que falta, às vezes, empatia das pessoas, né, ao julgar o outro sem se colocar no lugar. As dificuldades, elas aparecem, são muitas, viu, Raimundinho? Que a gente não está aqui para falar de dificuldades, a gente está aqui para falar de oportunidades. E quando a gente, já diziam os mais velhos, enxerga um determinado cavalo passando, selado, ou você monta ou você não sabe qual será a sua próxima, né? Vocês montaram no cavalo selado. Fazer a avaliação, né, dos projetos coletivos, né, que nós temos, das propostas para Senhor do Bonfim. Nós acabamos virando vitrine, porque essa política ambiental social acabou gerando também, né, elogios evidentes, tinha quem não entendia, mas a proposta veio, né, exatamente pelo caminhar que a gente já fez aí, junto a comunidades, não só em Senhor do Bonfim, mas nós temos projetos em outros municípios, né? E já apresentamos em outros estados. Então, anteriormente à superintendência, nós já trabalhávamos com associativismo e cooperativismo, já trabalhávamos com a vertente ambiental nesses projetos, tanto é que nós temos projetos aqui na comunidade de Adutora, em Pilar, né? Nós temos projetos em comunidades de Curaçá, em parceria com a Mineração Caraíba, que vai desde a agroindústria até a parte ambiental. Nós temos projetos no sudoeste da Bahia, Caetité, Guanambi, Palmas de Monte Alto. Então, a gente fez essa experiência também no município, que foi uma oportunidade, né? Eu já estive secretária de administração e outra gestão, mas foi por pouco tempo, foi praticamente para fazer o final do governo Corrêa, mas agradeço bastante a oportunidade, né? E agora nós temos a condição de expandir o projeto em termos institucionais para a Bahia. Então, eu acredito que é algo que a gente sempre, enquanto profissional, vislumbra, né? Temos também trabalho em Campo Formoso, né? A primeira indústria de água de coco lá, né? Está sobre nossa responsabilidade lá, técnica, né? E a responsabilidade também total de implantação, né? Eu, como agrônomo, engenheiro agrônomo, eu posso assinar o projeto arquitetônico em zona rural, então a gente faz esse projeto também, esse passo a passo. Toda a estruturação de banco, toda a estruturação de documentação na prefeitura, né? Seja alvará, seja licença ambiental, então a gente entrega o projeto completo, né? Fechado. E também tudo prontinho. E também a certificação do Ministério da Agricultura, né? Que para uma empresa ou de bebida ou de água de coco funcionar, precisa de uma certificação federal. E a gente já entrega também com essa certificação. Então esse é o trabalho nosso, né? A gente gosta de trabalhar assim, dessa forma. Agora mesmo a gente atrasou um pouco, porque a gente já estava entregando um trator, né? Comunidade de Varzinha, né? Uma emenda, né? Uma emenda federal. Né, a Codevasf estava conosco, né? Então a gente foi o primeiro projeto de trator que entregou pela Codevasf, fomos nós, né? Através da época, em 2019. Então a gente tem esse trabalho, né? A gente só não trabalha nessa parte pública, né? Nós temos um trabalho já consolidado, né? De consultoria, de assessoria, de implantação de projetos em diversos municípios da Bahia, né?
E da parte de licença ambiental também, né? Eu já fui consultor da área ambiental, né? Então aí, se você for pegar meu currículo, tem mais de 200 empresas licenciadas por mim. E o que você, assim, só para fazer um adendo, né, Raimundinho, você falou, mas foi de surpresa, não. Nós recebemos o convite há pouquíssimo tempo, né? Eu hoje estou também numa caminhada política, né? Porque eu empreendo a questão, né? Eu defendo, inclusive no pleito anterior de 2020, levantei a bandeira feminina, a bandeira da inclusão social das minorias. Eu venho trabalhando nisso também, né? Nós recebemos o convite em pouquíssimo tempo, tivemos que tomar uma decisão. E é como nós conversamos internamente, não só enquanto casal, mas também enquanto profissional, e eu com a visão política que tenho hoje, né? Sempre trabalhei em campanhas de outrem, mas hoje eu assumi a minha. Eu vou lhe fazer uma pergunta, vou lhe cortar aí. Já que você está falando da questão da política, isso mostra que você tem pretensão de ser candidata a algum cargo político? Não, eu inclusive tenho dito em outras entrevistas, né, gente? Eu sou a Adriana mãe, a Adriana empreendedora, a Adriana funcionária pública e a Adriana hoje liderança política, principalmente na área feminina e da inclusão social. Então, a partir do momento que eu resolvi ser candidata, não foi para ser candidata uma vez, nem para testar, né? E nem para dizer assim, eu fui e acabou. É um projeto que nós temos, né? É um projeto político, inclusive para outros pleitos, sim. Evidentemente que sim. Né? Fui e serei. Esse é um pensamento meu, né? É um projeto aí na esfera política. Você né? está em que partido hoje? Hoje eu conversei com Eliseu Rios, a minha primeira candidatura saiu pelo Partido Republicanos, a quem eu tenho uma admiração imensa e gosto sempre de ressaltar, né? Porque é um cara assim que hoje é vice-prefeito, que montou um grupo político. Tive a minha primeira suplência, né? Não cheguei à cadeira por pouquíssimos votos, como dizem, bati na trave. Mas permaneço filiada ao Republicanos, entreguei o cargo de vice-presidente, né? Por estar aí nessa nova caminhada, tá certo? Mas estamos estudando futuramente, né? Estarmos, por exemplo, vinculados a uma base que tenha a sustentabilidade como proposta, né? Então, a gente está analisando aí direitinho por onde a gente vai trilhar. Tem o Partido Verde aí, que futuramente a gente pode, né, empreender por esse lado. Ou o futuro a gente vai decidir, né? Mas hoje existe essa proposta a nível de SEAGRE, né? Existe uma proposta, sim, casada. Eduardo se referiu aí a um trator que nós estamos entregando. Então, esse trator não é para a garagem da minha casa, não é um projeto pessoal, né, que fique claro. É um trabalho de respeito, né, e de confiança que a gente estabeleceu com algumas comunidades ao longo dessa trajetória. E a comunidade de Varzinha é uma dessas comunidades, né, em que eles estão sofrendo bastante com a estrada que está degradada, com a produção que eles têm lá, que eles não conseguem arar porque eles não têm a máquina e os implementos. Então, é uma emenda da deputada federal Lídice da Mata, através dela, né, que chegará. Ela é de que partido? Ela é do PSB. PSB. E através também da indicação do deputado Roberto Carlos e do doutor Fábio Cedrais, que é com quem a gente tem esses projetos que a gente citou anteriormente, né? Nós já fizemos parte aí dessa base anteriormente, né? Já conseguimos dar uma boa votação ao deputado Roberto Carlos. Ele tem inúmeros projetos já também em Senhor do Bonfim e tem a proposta de desenvolver muitos mais, né? Então, recentemente, Raimundinho, a gente conseguiu fazer um teste com o Mike Martins, ali da Rua Carrapichel, atleta do esporte sustentável, que irá nos próximos dias para a categoria 16 anos, aí eu não falo bem dessas categorias, mas ele tem 16 anos de idade, e ele vai para o campeonato baiano, né, para disputar esse campeonato baiano. Então, assim, nas comunidades onde a gente trabalha, a gente vai estabelecendo os compromissos e vai realizando, né, as ações de acordo com o que a gente pode, né?
Então, não é algo que vai para o quintal ou para a garagem da casa de Adriana Longuinho e Eduardo Carvalho, né? É algo que a gente busca e leva para as comunidades, para Senhor do Bonfim. E, evidentemente, que a gente vai continuar nessa linha, né, de trabalho. É isso. Eduardo, a gente sabe que há algumas, principalmente, críticas na saída de vocês, da própria gestão municipal. Algumas pessoas criticando, falando sobre a questão da saída, porque vocês não foram, vamos dizer, fiel, né? Vou usar esse termo, não foram fiel. Como é que você vê essas críticas chegando, né, principalmente por parte daqueles que estão dentro da própria gestão municipal? Raimundo, eu sou bem tranquilo quanto a isso, né? Porque cada um tem sua consciência, né? Eu sei quais foram os motivos que me levaram a tomar essa decisão. E as coisas acontecem, né? Assim como a Adriana também já teve essa surpresa, né? Ela já foi convidada a ser secretária de administração desse próprio governo. E faltando, assim, meia hora antes da meia-noite, eles foram lá dizer que não seria mais ela, né? Então, imagine qual seria a dificuldade de você absorver isso faltando meia hora para o Réveillon. Então, assim, acontece, né? Às vezes a gente tem que tomar decisões e a minha decisão foi tomada antecipada, né? Eu conversei com o vice-prefeito. E assim, como eu falei ao prefeito quando eu entreguei o cargo, né? Eu falei, eu não vou para a rádio polemizar, né? A gente vai manter a linha do respeito, né? E assim eu espero que continue. Porque eu sei os motivos que me levaram a sair e eles sabem o motivo também. Então, assim, o respeito... Então, eles têm consciência todos têm do consciência, que aconteceu. Então, assim, vamos, vida que segue, né? Agora a gente está em outro projeto. É um projeto novo a nível de estado, onde eu retifico mais uma vez. Nós vamos poder ajudar o município, né? Então, a gente já está fazendo um levantamento aí relacionado às questões de título de terra, para a gente poder ver como é que a gente resolve, as questões de kits de irrigação para o pessoal, o agronegócio em si. Então, assim, estamos nessa linha, né, de querer trazer benefícios, trazer a política pública da SEAGRE, né, da Secretaria de Agricultura e Irrigação da Bahia, para a nossa região, né? É bom ter um bonfinense lá, né, ter uma pessoa daqui, né, lá tendo contato mais próximo, saber onde é que estão os projetos, saber como é que a gente pode ajudar a população de alguma forma e ajudar até o próprio governo, por que não, né? Uma vez que somos todos bonfinenses. E ressaltando a autenticidade, né? Porque assim, eu gosto muito de, nas minhas posições, e eu sempre trago isso, de ser extremamente autêntica. Muitas pessoas, elas se comprazem na maneira de estar ludibriando e enganando. Dizer, olha, eu estou caminhando bem, eu estou aqui, e de repente fazendo jogo duplo. Comigo não tem isso, né? Então, a gente avaliou, a gente analisou todo o cenário, pesou as questões todas que você possa imaginar, não só do viés político, mas que a gente hoje é o caminho que acredita, como também do viés pessoal, do viés da gestão, do viés social. E a decisão, ela foi tomada com autenticidade. Então, hoje nós estamos dizendo que nós estamos partindo para um projeto novo, né? Esclarecemos isso, não enganamos exatamente ninguém. A fidelidade deve existir até o momento em que você está no projeto, e certamente que ela existiu, né? E agora seremos fiéis ao novo caminho, né? Porque como eu digo, na política, você precisa aprender a tomar decisões, assim como na vida como um todo, e arcar com todas as consequências. E é assim que a gente está caminhando, e também, né? Vale ressaltar que a amizade com Eliseu, principalmente, né? Como é que está a sua muito boa, afinidade, né? Principalmente com o prefeito? A amizade, após a minha afinidade é mais com o Eliseu, né? Que foi ele que convidou com o grupo republicano, foi pelo que eu entrei. Continua mesmo, até há pouco também eu conversei com o próprio prefeito, né? Ele me pedindo algumas informações, a qual eu vou preparar amanhã para passar para ele. Então, assim, Raimundo, é tudo muito transparente, muito claro, né? Nós tivemos também uma conversa no Ministério Público antes de sair, né? Que a gente tem um Ministério Público aqui que cuida das questões ambientais.
eu expus os meus motivos também à promotoria, para que seja tudo feito de forma tranquila, né? Fizemos uma organização, passamos um relatório desse 1 ano e 4 meses, de todas as ações que a gente fez. Então, eu não vejo por que ele não dá uma continuidade de forma tranquila e de forma efetiva à pasta a qual a gente deixou, né? Todos então, os projetos já deixaram tá tudo pronto. Está tudo tranquilo, é só vida que segue, né? Seguir e escolher uma pessoa boa, né? Uma pessoa competente, um perfil de querer proteger o meio ambiente, de querer assegurar essa proteção que a gente precisa muito. E nós temos pessoas boas para estar no próprio cargo aqui na cidade? Temos sim, né? Nós temos pessoas boas, basta ele ter o cuidado de escolher, né? E aí ele vai tomar os cuidados que ele quer, uma equipe técnica, né? Como ele sempre fala, e eu tenho certeza que ele vai conseguir sim uma boa pessoa para estar à frente aí do meio ambiente do município de Senhor do Bonfim. Agora nós vamos falar do seguinte, veja só, vocês estavam na situação, vamos colocar como... Né? Na situação. Hoje vocês estão aí com o governo do Estado. O governo do Estado, hoje eles têm como pré-candidato o Jerônimo Rodrigues. Sim. Como é que fica, né, a conjuntura política de vocês dentro desse novo processo? Eu acredito muito na política pública voltada, né, para a agricultura familiar. E o Jerônimo, ele é engenheiro agrônomo, né, assim como eu. Então, isso também pesou um muito. Pouco a afinidade, pesou um pouco o convite ser de Fábio, um amigo meu, né, que a gente já tem projetos juntos. Pesou o fato do deputado estadual que a gente vai apoiar estar no Partido Verde. Então, foram vários... Quem é o deputado? Roberto Carlos. Então, foram vários fatores a qual a gente apoiou no passado também. E eu ressalto, né, a deputada federal, né? De Lídice da Mata. Porque eu sempre tenho dito nas entrevistas que quando eu participei, né, das eleições passadas, eu participei por afinidade também, né, com o ex-deputado Aleluia, que não é mais candidato, não vem mais candidato no pleito, né? Então, quando eu parti para a Lídice da Mata, essa condição feminina dela, essa condição lutadora, guerreira, né, de empreender projetos realmente que fizeram a diferença no Brasil, principalmente na instalação da Constituição de 88, Raimundo, que marcou a redemocratização do país, você sabe disso, né? É a Constituição Cidadã. Para você ter ideia, quando as 26 deputadas federais chegaram ao Congresso, em 86, sequer tinha um banheiro feminino. Então, a bancada Batom, como era chamada, né? Elas empreenderam uma luta firme para que no Congresso Nacional, pelo menos o banheiro fosse garantido nos gabinetes, onde tinha no 3º ou 4º andar banheiros privativos para elas, né? E somente posteriormente essa conquista, né, foi efetivada. Trabalhou pela instauração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional através de decreto. Foi responsável também por um dos projetos para a implementação do SUS, do Sistema Único de Saúde, licença maternidade de 120 dias, licença paternidade, inclusive um homem médico à época foi quem defendeu o projeto. Então, assim, o que pesou na minha decisão, também, além de tudo que Eduardo já elencou, foi essa trajetória da Lídice da Mata. E a gente não pode estar com o pé lá e outro cá. Então, o projeto a gente abraça sim, tá certo? Abraça o projeto hoje, né, do pré-candidato governador Jerônimo, abraça o projeto, eu particularmente, da inclusão social de minorias, né? Pessoa com deficiência, as etnias, questões de gênero e a mulher principalmente, né? Nessa linha aí, para que a gente possa sair dos míseros 15%, 16% de cargos em termos nacionais que nós temos hoje enquanto mulheres políticas, né? Para pelo menos 30% e mais adiante 50%, para que a gente possa realmente ocupar o espaço, né, que é devido, né? Numa sociedade extremamente patriarcal, né? O machismo impera. E é claro que a gente já avançou, mas a gente tem muito mais a avançar,
né? Então é isso que eu empreendo. Jerônimo também criou a Secretaria de Desenvolvimento Rural, né? Então eu acho que vai ser um governo voltado mais também para essa área aí social, essa área aí agrícola. Você acredita no avanço do Jerônimo nas pesquisas? Com certeza. Com certeza. Ele tem um vice muito bom, né? Um vice muito dinâmico, que com certeza vai avançar sim. E é como a gente diz, a política ela só se define no dia da eleição. É. A gente tem exemplos aí, né, de construções. É evidente que os candidatos vão todos defender seus projetos e ao longo da campanha, né, o respeito, inclusive, deve imperar, que eu acredito muito nessa política do respeito, não com ofensas pessoais, mas com a apresentação de projetos. Infelizmente, não é o que a gente vê, né, na maioria dos casos. Mas eles vão apresentar os projetos e dos projetos que estão aparecendo, né? Por exemplo, do histórico que está vindo, né? Dessa pré-campanha, a gente tem avaliado aí o histórico do Jerônimo, né? Enquanto cara que é nascido no interior da Bahia, que vem da luta dos movimentos sociais, que tem crescido, inclusive, né? Aí assustadoramente. Então, a gente acredita que a gente obtenha êxito, sim, ao final da campanha, que ainda nem começou, né? A gente está numa fase ainda de pré-campanha. Isso, nós vamos aqui para a tela, vamos ver se nós temos algumas mensagens enviadas aqui para o Bonfim Notícia. Cauê vai me dizer, parabéns pelo trabalho aí, a Valéria e a Lorena, né, parabenizando vocês aí pelo trabalho realizado, né? Vamos ver mais, temos Cristiano Rodrigues, boa tarde, Cristiano, ligado aí conosco, ligado aqui no Bonfim Notícia, muito obrigado, viu, pela sua participação. Nós temos mais aí, Adilson Cardoso, sempre acompanhando a ITV no horário do almoço, parabéns, Donato, pelo jornalismo, a gente que agradece, viu? A gente agradece aí pela sua participação também, Messi, abençoada tarde, minha gente, grande Messi aí, toda bonitona, aí, ó. Cabelinho aí todo arrumadinho. Todo arrumado. Todo... Já... Tem mais aí? Erivaldo Amorim, deve ser, né? Boa tarde, Erivaldo. Obrigado aí pela audiência, obrigado pela participação. Eduardo, vamos agora, né? Vamos falar da questão, não só falar da política baiana, mas a política brasileira. A gente tem aí, nacional, a política nacional, nós temos aí os candidatos que estão se despontando aí na pesquisa, são 2 candidatos aí que estão aí em cima na pesquisa, que é o Lula e o Bolsonaro. Como é que você vê aí essa corrida, né, para estar ali, ó, lá em Brasília, no topo aí, sentado para governar o nosso país? No topo da parada. É assim, né? A gente sabe que polarizou mesmo, né? A política a nível federal polarizou, né? Vai ser esses 2 nomes mesmo. Tudo não indica, tem pra onde correr. Tudo indica que serão os 2, né? Que vão disputar. A gente vê aí Lula na frente nas pesquisas. Bolsonaro é um presidente que, para as políticas ambientais, ele não foi um bom presidente, né? Ele não fez bons projetos na área ambiental. Pelo contrário, alguns tiveram que ser revogados pelo próprio TSE, a exemplo da TSF, o último STF, é o Superior Tribunal Federal. O último agora foi a questão do licenciamento de empresas que causavam médio impacto ambiental, exemplo, mineração, extração de madeira, tirar uma licença digital, né? Tirar uma licença, assim, uma licença automática. Sem precisar entregar muitos relatórios, muitos estudos. Chegou ali no computadorzinho. E fazia a licença e ela saía na hora. Então, até a Carmen, né? A ministra Carmen Lúcia, ela anulou esse procedimento, né? Isso foi uma vitória. E outras questões também ligadas à questão ambiental. Uma questão importante também, a gente não conseguiu avançar com políticas públicas no governo Bolsonaro. Ele imitou as que já tinham de Lula, né? Mudou o nome, né? Bolsa Família passou a se chamar Auxílio Brasil, Casa Verde e Amarela, que era antiga Minha Casa Minha Vida, e com poucos avanços. Não houve, né? Mudança, né? Não houve mudança, apenas adaptações de nome e algumas mudanças bem poucas mesmo.
Mas não, a gente não vê um avanço assim considerável nós vamos trabalhar uma política nossa, uma política diferente. Não houve. Então isso prova que o governo lá atrás estava certo, né? Quando inseriu essas políticas públicas a nível de Brasil. E outras questões também ligadas à economia, né? Hoje quem votou em Bolsonaro apostou muito que haveria uma mudança econômica, que haveria um avanço na economia do país, que o pobre, a pessoa com menos renda ia conseguir ter uma melhor condição de vida. Hoje a gente sabe que o salário mínimo não dá para nada. Um gás, uma conta de energia, uma conta de água e o salário já foi, né? E fora que a alimentação hoje nesse país está um absurdo. Está muito caro comer nesse país. A gente não consegue mais ter uma alimentação boa. As pessoas de baixa renda, as pessoas que ganham aí os seus auxílios ou seu salário mínimo, estão se alimentando mal nesse país, né? Porque não tem condição mesmo. A gente vê o mercado aí como é para a gente fazer, né? Um item que custava ali R$5, está 20, 30. De todos os tempos, então né? A gente não tem mais poder de compra. A gente não pode mais chegar numa loja e comprar um fogão, comprar uma geladeira. Acabou. Estruturar a casa. Esqueça isso, né? Comprar carro, só quem tem muito dinheiro. Então, assim, a política para o menos favorecido economicamente está difícil nesse país. E a gente vê uma solução, um acalanto aí com a volta dessa política, né? Essa política que vê mais essa questão social, né? Que enxerga mais essa dificuldade do menos favorecido economicamente poder ter uma vida mais digna, né? Eu já tive trabalhando na SEAGRE na época do governo de Lula, já trabalhei para o governo e a gente tinha diversos benefícios, né? Eu trabalhava direto para os assentados de reforma agrária e a gente via os benefícios que tinha e via os avanços que eles conseguiam, né? Então você chegava na casa de um assentado, ele tinha uma geladeira nova, ele tinha um fogão, ele tinha toda uma estrutura que uma família tem que ter, né? E hoje a gente não vê mais isso no Brasil. Então essa política tem que avançar, claro que de forma organizada, sem invadir nada de ninguém, sem assistencialismo, mas precisa avançar. A gente precisa diminuir essa quantidade de imposto, essa desigualdade econômica que está instalada no Brasil, né? E com violência, com arma, com armamento, a gente não vai conseguir, né? É verdade.